Vermelhinho, né? Isso é ao vivo. Pronto, vamos embora, gente. Vamos começar. Vamos começar a nossa noite de hoje. Agradecer a presença de todos e todas que estão, né, assistindo nesse momento. Hoje a gente vai continuar com o nosso estudo do Evangelho. A gente está estudando o capítulo 10, né, que traz como tema bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo é um capítulo bem extenso, onde a gente está mastigando bem aí esses itens, né? Está trabalhando, está trazendo muitas reflexões em nossas vidas, dando pauta para algumas palestras também, tá? Isso é muito importante a gente fazer essa, né? Ampliar um pouco, né? Esse conhecimento, trazer para mais pessoas, isso é importantíssimo. E cada vez que a gente vai ampliando, que a gente vai falando, a gente vai repetindo esse tema, ele vai, como eu sempre falo, ele vai adentrando, né, nos nossos ouvidos de uma forma ali mais calorosa, uma forma que não tocou da outra vez. E como é importante isso, né? A gente, né, tá nesse processo de trazer repetidas vezes, trazer de formas diferentes, a gente assistir, isso é muito importante. Muitas vezes, quando a gente vai ouvir uma palestra, né, sobre um tema específico, sobre, enfim, de um expositor, aí depois a gente vê esse mesmo tema com outro expositor, ah, não, isso aqui eu já conheço. Vá assistir, vá Tá bom? assistir, se deu, vá Querendo. assistir, né? Às vezes traz elementos diferentes, traz uma forma diferente de abordar, né? Como eu falo, não tocou uma vez, pode tocar na segunda, mas pode tocar na terceira, na quarta, na quinta, então não tem limites. Então é muito importante a gente estar sempre fazendo essa divulgação aqui do Evangelho e trazendo aqui esse momento de reflexão. Oi, Orlando. E aproveitando sua deixa, é muito importante também a questão de afinidade de quem está falando aquilo lá. Porque eu tinha determinados autores, no YouTube mesmo, que ele falava aqui e saía, nem me emocionava. Uhum, Esse mesmo autor, na proporção que a gente vai adquirindo um certo conhecimento, às vezes encaixa. Há um verdade. encaixe. Aí quando ele fala, a gente chega, né? Eu desligo logo quando não tem aquela sintonia, quando não tem Aham, verdade. aquele respaldo, né? Que é É importante. verdade. Eu já passo para Verdade. Faz todo sentido, Orlando. E a gente vai o. estudar na noite de hoje a indulgência. Mas antes da gente começar, Zélia, você consegue fazer a prece inicial, mesmo Dodói? Consigo. Consegue? Consegue. Então, ótimo. Olha, Faz bem a saúde dela. fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao Pai Criador. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor Deus, as nossas ofensas, assim como nós deveríamos perdoar a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Senhor Deus, cair em tentações, mas livrai todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Está Que escutando assim bem? seja. Perfeitamente, escutando super bem, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa noite de hoje. Vamos falar sobre a indulgência. E o que é indulgência, né? Vamos trazer aqui a definição, né? A indulgência é aquela misericórdia, aquele ato de perdoar, né? Aquela disposição para perdoar. Eu É o sou uma conjunto, pessoa, é o conjunto das qualidades, né? é um conjunto de qualidades, né? E a gente está falando muito da questão, né? E nesse item, está falando bem-aventurados os que são misericordiosos. E a gente falou, até a semana passada, a gente falou sobre o perdão das ofensas, né? Sobre esse ato de perdoar, né? Que o perdão é uma escolha, né? A gente trouxe essa temática aqui e trouxe essa reflexão. E aqui sobre a indulgência, ele está falando sobre justamente isso, né? Esse sentimento que flui na alma, né? A indulgência, esse ato de misericórdia, né? Então, Deus é tão misericordioso para conosco, né? Nos concede a reencarnação. Olha só, tem maior misericórdia que essa, gente. Conceder, né, para que a gente possa aprimorar, né, os nossos
a nossa vida, burilar ali, né, para que a gente possa ser pessoas melhores, ser seres humanos melhores, ser espíritos melhores. E olha só, gente, não tem indulgência maior do que essa de Deus, Pai Todo-Poderoso, nos conceder na reencarnação. Então, quando a gente vai falar sobre indulgência, vamos trazer nesse grau, né? Nessa fluidez da alma, nesse sentimento, né? Que flui realmente lá profundamente da nossa alma, que é a misericórdia, que é o perdão para as outras pessoas. E para nós mesmos, né? Como citamos no encontro anterior. E eu vou ler um pouquinho aqui sobre o texto, para a gente poder conversar um pouquinho e trazer essa reflexão. Só que o texto é de um espírito chamado José, de 1863, onde ele fala o seguinte, ele manda um recadinho para a gente. Ele diz o seguinte, ó, espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, que é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los, enfim. Ao contrário, ele oculta, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, dessa pessoa, né? E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, nas das que, com aparência de atenuar a falta, mais evidenciam com pérfida intenção. Então, muitas vezes, quando a gente acaba, né, trazendo à tona, né, alguma questão do outro, aquele outro vai colocando os panos quentes, vai tentando abafar e o negócio fica pior, né? Fica pior. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe como administrar, né, por não entender que praticou certa atitude ou teve certo tipo de comportamento, né? E acaba botando esses panos quentes e o negócio fica, sabe, fica de uma situação mais complicada ainda. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, tá? É que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos do outro. Jamais se ocupa com isso, tá? A menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tem um cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então, se a gente traz aqui, olha, o que é indulgência? O que é a misericórdia? O que é o perdão? O perdão, né, essa misericórdia, essa indulgência, ele jamais se ocupa com os maus do outro. Ele não vai se ocupar se você faz o bem, se você faz o mal ali, naquela situação. Mas se você for corrigir, para prestar um serviço do fundo do seu coração, né, para ajudar alguém, aí a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz isso. O cuidado de atenuar tanto quanto possível quando você vai falar, né, para alguém. Por que isso, gente? Porque isso vai causar uma estranheza para outra pessoa, tá? A outra pessoa vai dizer, quem é tu para estar me dizendo isso? Né? Então, vai acontecer o quê? Já uma rejeição, né? Essa comunicação ela não vai ficar bacana, vai acontecer já um afastamento. Então, se sua intenção realmente é para contornar uma determinada situação, é para ajudar o seu amigo, aquele colega, aquela pessoa que está do seu lado, então você vai fazer de uma forma mais tênua possível, sabe? Não de forma escancarada, como a gente já falou aqui em outros episódios desse mesmo capítulo, né? Apontar, olha, você está fazendo coisa errada, Orlando, tá vendo? Ó, gente, Orlando está fazendo coisa errada, né? Então, sua intenção aí não é de ser indulgente, a sua intenção é de criticar o outro, e isso não é uma prática louvável, né? Então, se for realmente para prestar um serviço para o outro, sim, a indulgência é válida, né? Se for para justamente prestar esse serviço para ajudar a outra pessoa. Mas ele fala o seguinte, que não faz observações chocantes, né? O indulgente não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados,
conselhos de forma sutil, né? Lembra que a gente falou a semana retrasada, gente, já faz esse tempo todinho, falamos a semana retrasada sobre a parábola da mulher adúltera, né? Quando Cristo foi falar ali sobre... Cristo foi falar... as pessoas chegaram, né? Para poder acusar, na verdade, os escribas e os fariseus, né, para poder acusar aquela mulher adúltera, né? E Cristo ali, numa parcimônia, sabe? De uma forma muito sutil, ele conseguiu ali a indulgência, né? Trazer essa indulgência, trazer essa misericórdia de uma forma muito sutil, sem acusar nenhum lado. Ele não foi ríspido e grosso com os escribas e fariseus, e muito menos com a mulher adúltera. Ele foi no ponto. Ele foi no ponto. E é esse exemplo desse ponto que a gente precisa entender e seguir. Que é justamente através dessas explicações que o próprio José, que é esse espírito que está nos falando aqui, ele nos alerta, né? Que a gente precisa, né? Não fazer observações chocantes com o outro, tá? Não ter no lábio censuras. Olha só, ele está fazendo uma lista aqui, né? Ele está trazendo uma lista aqui de coisas que é o que é ser indulgente. Apenas oferecer conselhos, e muitas vezes esses conselhos precisam ser velados, precisam ser conselhos, sabe, assim, de forma mais Sutil. uma palavra aí, sutil possível. Obrigada, Orlando, obrigada. Então... É ter tato, né? É o tato. Ter tato. Isso mesmo, é ter tato. Aí sim, a gente vai fazer um serviço bacana, porque ali você está tentando ajudar o outro de alguma forma. Então, quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Então, quando a gente critica alguém, quais são as consequências dessas palavras? Você acha que através de uma crítica ou exposição de alguém, o outro vai se corrigir? Geralmente, quando você é criticado, né, de uma forma áspera, de uma forma indelicada, ou você é exposto, né, em público sobre determinada situação, geralmente o que é que a gente faz? A gente se repele. A gente não aceita livre, bom tom, bom grado, a gente se repele logo. E quando a gente se repele, o que vai acontecer? Eu vou ouvir o que você está me falando? Não, por mais que seja toda a verdade do mundo, eu não vou ouvir. Então, ali não vai servir, não vai fazer efeito nenhum. Só vai expor alguém de uma situação que não é nada confortável. Então, você não está fazendo... você não está fazendo, através dessa ação, você não está trazendo benefício nenhum. Nem para você e nem para o outro. Tá? Então, há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Quando é que você vai olhar de forma severa, de forma, sabe... Orlando, tá me escutando? Tranquilo. Beleza, que chegou uma ligação, aí às vezes tem alguns aplicativos que baixa o volume, né? Pronto, beleza. Então, qual olhar que eu estou tendo para mim quando eu cometo erros, né? O que é que eu estou fazendo? E isso, esse capítulo do Evangelho, ele está trazendo sempre esse olhar, tá? Ele trouxe, né, naquele capítulo que não julgueis para não seres julgados, onde ele fala que a mensagem de Cristo, né, que ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que a nós mesmos. Né? Então, o Evangelho, esse capítulo aqui, o Espírito José, ele traz novamente essa reflexão. Quando só tereis olhares severos sobre vós, né? Quando é que você vai ter olhares severos sobre você mesmo? No momento de uma situação que você não está fazendo uma coisa bacana, né? Sim, aí por que você está fazendo com o outro? Né? Então, vamos pensar.
Vamos pensar, a gente precisa analisar muito. São essas atitudes, essas práticas do nosso dia a dia. E ele, para dar continuidade, ele fala o seguinte: sede, pois, severo para convoscos, indulgentes para com os outros, sede severos para consigo mesmo, né, e misericordiosos para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena com relevais o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anatema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. E para concluir, o Espírito José fala o seguinte: sedes indulgentes, sedes misericordiosos com as faltas alheias. Atrai, acalma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, esse Espírito protetor traz essa mensagem, esse reforço sobre a indulgência, sobre esse ato de misericórdia, né, esse ato de perdão, esse sentimento que realmente eles transcendem, ele sai da alma. Então, esse momento é um momento de reflexão. Como é que a gente está sendo, né? A gente está sendo indulgente com as pessoas que nos cercam, né? A gente está sendo misericordioso com essas pessoas? Como é que estamos sendo conosco quando praticamos a mesma situação, né? Então, eu gostaria de dar a palavra aqui para Orlando, Zélia, se querem ter algum comentário. Vai lá, bicho. Bichinha. Nós sempre somos, repito, né, bonzinho conosco mesmo. Uhum. Né? A gente procura encobrir as nossas falhas, né, dando pequenas desculpas esfarrapadas, né, de nosso procedimento. Tivemos a semana passada comprando, eu até falei contigo, um cabo, né, para o som. Ficou muito bom, por sinal, graças a Deus. Foi no aniversário de Oliveira de Panelas, o som ficou show, realmente, certo? Ficou muito bom. Ai, coisa boa. Aí eu cheguei numa loja, aí o camarada estava no telefone, aí eu respeitei, né? Passei direto. Aí disse, não, quem resolve é esse rapaz aí. Esse que está no telefone. Eu digo, é? Aí, infelizmente, eu estou apressado, não vou esperar que ele termine. Então, é uma pessoa no balcão, né? A pessoa no balcão, numa loja, seja qual for o ambiente, ao chegar o cliente tem que atender logo. Eu acho que isso é de praxe em todo o comércio, né? Em toda a instituição, na igreja, seja onde for, né? Aí eu fui na loja de frente, aí comentei sutilmente, né? Aí, Orlando, é o seguinte, o cara deu uma tapa com luva de seda, né? É o seguinte, tá vendo aqui, ó? Hoje em dia, não só os clientes presencial a gente está tomando conta, né? Mas o telefone toca direto aí para a gente atender online, para entregar em domicílio e etc. Digo, rapaz, tudo bem, eu respeito o seu ponto de vista, mas aí devia ter uma pessoa especificamente para cuidar desse aspecto aí, né? Para o cliente entrar e ser atendido logo, tal, tal. Aí é aquela velha situação onde Jesus ficou escrevendo na areia, né, com a mulher adúltera, e praticamente não disse nada, né? Só que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então a gente está no mesmo barco, a gente está na mesma situação, está todo mundo precisando de aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo, né?
E nós trazemos um passado muito delituoso, porque aquele velho problema que a gente sempre comenta, quando a gente chega na reencarnação, a gente, na juventude, né? Naquela força da juventude, aquele entusiasmo e tal, a gente faz muita coisa errada, né? No longo de 20, 30, 40 anos, aí bota a mão na consciência, e o que é que eu estou fazendo? Então, vamos consertar, quer dizer, a turma fala até no cabo da boa esperança, né? Até lá em cima. Aí, quando chega lá, a gente vai consertar os erros que fez nessa existência, sem contar com os erros que trazemos já do passado. Né? O passado delituoso, tá? O passado... Eu me lembrei de Valdir agora, né? A gente fomos fazer o evangelho na casa dele, tormentos, parece que foi até tormentos voluntários. Aí ele, na dificuldade de falar, e no final a menina, a Alcione, a filha, né? A filha dedicada, que é ou mulher extraordinária, sabe? Como filha de Valdir, deixou o trabalho dela lá, que ela é representante da RACO, né? Da RACO, deixou lá com a gerente e especificamente fisioterapeuta, fonoaudiólogo, o que você imaginar estava lá à disposição de Valdir. Aí, com muita dificuldade, aí Valdir se lembrou do sonho que teve anteriormente. Falando na questão, como se dissesse, eu estou assim porque no passado eu mandei matar muita gente, segundo o sonho. Segundo o sonho que ele teve. A revelação. A revelação. Eu digo, mas rapaz, que coisa, né? E veio coincidir, porque a gente abriu o Evangelho a esmo, né? A gente não teve sequência, e era justamente os tormentos voluntários. Esses tormentos que a gente faz e tem que pagar de todo jeito, né? Aí, de vez em quando, ele fala, Orlando, eu matei muita gente, a gente levou na brincadeira, e na realidade é isso aí. Né? Somente. Ok, Zélia, quer ter algum comentário? Não. Tá, joia. E para a gente concluir aqui, finalizar, tem uma mensagem de outro espírito, né, que embordou também, é um bispo, né, que trouxe essa mensagem, olha só que mensagem interessante. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito salutares dos ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler as suas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para os próximos, para si mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor para Deus, acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. E essa caridade, essa misericórdia, né, que esse espírito ele traz, né, ele chama a atenção aqui do espiritismo, dessa doutrina consoladora, né, e como você falou aí, então muitas vezes a gente, né, passa por situações, meu Deus, o que eu fiz? A gente tem todo um histórico dessa vida, né, e da vida anterior, né, e está todo o histórico ali, e a gente precisa entender, né, que se existe um histórico, existe história, né? Existe história, né? E se existe uma história, teve alguma consequência, né? Que pode ser boa ou amarga. E é a partir dessa consequência que a gente vai escolher. Porque Deus, graças a Ele, Deus nos deu o livre-arbítrio e a inteligência para poder decidir. Então, vai depender muito das nossas decisões, vai depender muito do que eu quero. Eu quero ser uma pessoa misericordiosa, eu quero ser uma pessoa que perdoa,
Lembra que a gente falou da semana passada que o perdão é uma escolha? É uma escolha. Então, é esse exercício que a gente precisa trazer para as nossas vidas. Não alguma coisa que vai vir, ai meu Deus, amanhã vou perdoar. Fiz uma oração hoje, amanhã vou perdoar. Não. Exercício é uma escolha que você precisa dar o primeiro passo e fazer aquela ação. E o resto vai ser consequência. Porque a partir do momento que a gente escolhe, que a gente começa a praticar, essa prática ela vai virar hábito nas nossas vidas, né? E o hábito, ele vai definir quem a gente é. Muito bem. Então, com essa mensagem, a gente finaliza o nosso estudo da noite de hoje, tá? Com essa mensagem aí muito forte, falando sobre o perdão. A gente vai dar continuidade a esse capítulo, né? Vai ser o final dele na próxima terça-feira, onde a gente vai falar sobre é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro, divulgar o mal do outro? Uma pergunta! É permitido a gente estar apontando o dedo para o outro? Vamos saber na próxima semana. Tem mais cenas dos próximos capítulos. Próximos capítulos. É o 17? Vai ser o 17? Vai ser o 19. 19, vai ser o 19, porque esse da indulgência, ele traz três itens, mas todos eles falam sobre a indulgência, só que com espíritos diferentes. Então, eu escolhi o espírito José, que está trazendo, né, que trouxe essa mensagem aqui para a gente. Mas os três falam sobre a mesma temática. Só que eu peguei um pouquinho do José, aí trouxe um pouquinho desse espírito, eu não sei pronunciar a palavra aqui em francês, mas eu trouxe desse espírito aqui, do bispo. Enfim, eu dei uma mesclada para a gente falar, porque a essência era sobre a misericórdia, tá bom? Aí vai ser o capítulo 19. Para a gente encerrar a nossa noite de hoje, eu gostaria de convidar Orlando para fazer nossa prece final. Orlando, eu vi no grupo, eu acabei de falar, esquecendo de propor a Zélia, para colocar a família de Roberto, né? Desencarne de sua avó, né? Isso, né? Então vamos colocar na nossa oração agora. Faz pouco tempo que ele perdeu o pai, né? O pai. Isso. Né? Aí Isso você mesmo. falou do bispo aí, a nossa reunião de quinta-feira, você viu falar numa reunião sua, por exemplo, redonda, uma reunião redondinha, que fica tudo bonitinho, né? Foi justamente a reunião de quinta-feira. Foi redondinha mesmo, não teve problema nenhum, graças a Deus. Aí a nossa irmã Freira, do hospital lá de Santa Rita, né? Fez a prece inicial. Um amor de pessoa, uma freira. Tá entendendo? Olha, que fantástico. Freira dentro do centro espírita, levando o livro para ler. Eu dei 2 livros para ela. Enfim, né? Foi muito bom. E no final a gente arrematou. Depois você dá uma olhadinha lá. Vou assistir, sim. Arrematamos com um só rebanho e um só pastor. No final com de certeza. tudo, a promessa do Cristo, né? Que irá ser um só rebanho e um só pastor. Jesus, querido irmão, tu confirmaste, né? Tu nos disseste, plantasse em nossas almas que uma ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, ali tu estarás, né? Então estás conosco, estás naquela casa que vai completar 42 anos agora em setembro, e te pedimos, Jesus, toca no coração dos nossos correligionários, para que, unidos em nome de Jesus, possamos dar continuidade aos trabalhos, né, de educação mediúnica, de desobsessão, enfim, trabalhos que aquela casa precisa para atender o público da cidade de Bahia. Permita-se que Deus, com sua infinita bondade, Jesus, com os seus falanjares, né, do bem, Ismael, o anjo tutelar do Brasil, socorra a vozinha do nosso irmão Roberto, para que ela seja recebida pelos entes queridos que lá se encontram e pelos espíritos abnegados de desligarem, né? Desligarem o espírito
daquele corpinho tão frágil qual ela passou-se recentemente. E temos a certeza absoluta de que as nossas preces, as nossas rogativas dos familiares de Roberto seja atendido em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro, né, Orlando? Com certeza, querida. Muito obrigado. Eu vou concluir aqui. Tchau, gente.